jogou muito mal. As coisas que ele tem muita facilidade de fazer no jogo, que é ele tem um controle técnico muito bom, ele errou tudo, cara. Ele errou tudo. Né? Então, com certeza o treinador viu e fica uma observação aí, certo? E o André, que há muito tempo não consegue jogar, cara. Não consegue jogar. Se é o esquema, o que é, falta de confiança, não sei. O detalhe é que ele não consegue jogar e tá na hora dele dar espaço para outro ter oportunidade. Se é o Dineno, não sei. Para mim, o Rian tem que entrar mais dentro do campo. Tem que estar mais dentro do campo o Rian. Né? Essa formação que ele jogou com 3-6-1, vamos dizer assim, porque não tinha só um atacante, o resto tudo jogador de meio de campo, 4 no meio de campo, 2 alas, eu acho que ele não vai usar de novo. Sinceramente, eu acho que um dos 3 volantes vai sair, vai ficar 2. Para esse jogo, acredito que ele vai manter o Oscar e daí, se o Lucas puder entrar, né? Mas um dos volantes, ele, na minha opinião, vai ter que tirar aí. Eu já tiraria o Enzo também, essa é a minha opinião, colocaria o Wendel numa linha mais avançada. E o detalhe de falar nomes, esse e aquilo, é a postura que esses alas... Essa formação de 3 zagueiros, você tem que ter alas muito específicos. Jogadores agressivos na marcação, marcar lá em cima. São raros os momentos que você vai ficar na linha de 5. Cara, isso ficou muito claro ontem no jogo do Chelsea contra o PSG. A gente não esperava mais ou menos a mesma coisa? E foi o contrário, cara. Por quê? Por causa da postura dos jogadores dentro do campo. Né? Se você fica toda hora ali baixo, com linha de 5 baixa, os caras vão amassar você. E você vai estar correndo errado, correndo mais, correndo errado. É a postura. Independente de nomes, é a postura, é a estratégia que vai ser traçada e a postura dos jogadores lá dentro. Né? Se você ficar com a linha muito baixa, você vai ser amassado o tempo todo. E isso não é você querer jogar olho no olho com o Flamengo, não. É respeitar o Flamengo. Respeitando como? Tirar ele de perto do seu gol. O respeitar o Flamengo não é só fechar a casinha, trancar e jogar a chave fora, não. O respeitar é você deixar ele fora do seu gol. Eu sei que você é bom, ali perto vocês são... Então eu quero você longe, irmão. Quero você longe do meu gol, porque ali eu corro grandes riscos. São esses os detalhes, Gabriel. A minha maior preocupação nesse momento, para esse elenco, para tudo que a gente vê na foto, é a lateral direita. Porque eu não sei se ele está pensando em colocar ali, por exemplo, um atacante para fazer aquela ala. Para dar uma preocupação na cabeça do lateral. Para o Alexandre falar, porra, não é o Cedric que está aqui que vai ficar só lá atrás, não. É o Lucas Ferreira, é o Ferreirinha, sabe? É você criar na cabeça do adversário uma dúvida. Opa, o cara não veio com um lateral, ele veio com um atacante. Opa, peraí, eu vou só na boa. Eu ia sugerir isso, Renan. Será que não seria esse cara o Lucas Ferreira se não tivesse lesionado? Tipo, voltando de lesão, no caso, né? Em outras lives aqui, a gente não faz live faz tempo, né, Chacon? Verdade. A gente não faz live junto, mas eu tenho falado isso daqui já há algum tempo. Desse jogador de lado, não necessariamente ser um lateral direito. Ser um atacante que jogue dos lados. Porque na formação de 4-2-3-1, ele já tem esse compromisso de recompor para marcar o lateral adversário. Só que, em contrapartida, quando você tem um atacante ali do lado, você coloca uma dúvida na cabeça do lateral, na cabeça do treinador Felipe Luiz. Ô, Alexandre, fica esperto, é atacante que tá aí, não vai toda hora, não vai à toa, vai na boa, porque senão o cara vai jogar nas suas costas, entendeu? Você já cria na cabeça do adversário esse detalhe que concede que com certeza, vou pra cima, mano. Não tem ninguém para eu não vou ter responsabilidade. O time que São Paulo colocou em campo, você pega o Wesley e você pega o Alexandro, que logo saiu, depois entrou o Ayrton Lucas, que é mais ofensivo que ele ainda. Os caras assim, pô, o Wesley é muito bom no ataque, tem problemas sérios na defesa. Só que ele fala assim, pô, eu hoje não tenho ninguém para eu marcar, malandro. Me segura, velho. Eu vou jogar só do meio para frente. Esse é o detalhe. Entendeu? É a estratégia, o time que vai ser colocado dentro de campo e a estratégia que vai ser traçada, certo? Eles sabem muito bem que o Oscar não é jogador de atacar espaço, é jogador de controle de jogo, de passe, de jogo apoiado. Eu tô tranquilo, o cara não vai cair nas minhas costas aqui nunca, entendeu? São esses detalhes e que me preocupam. Ô, Gabriel, uma coisa legal aqui que eu tava lembrando, né? Essa questão de elenco e tudo mais, tem essa discussão. Eu não acho que é um elenco ruim, um elenco pra ser um time rebaixado. Eu acho que
É um elenco de meio de tabela. Também não é fantástico, não. Mas não é um elenco para você ser rebaixado, esse do São Paulo. Para sofrer. Eu acho que dava para você extrair muito mais antes. E o Crespo, para mim, tem a obrigação de extrair mais do São Paulo ao longo do tempo. É que, claro, é um começo de trabalho. Você tem um jogo e você já faz aí como eu posso dizer, o apedrejamento do técnico é bem complicado. Mas eu lembrei de, assim, eu lembro na reta final da passagem, né, do Zubeldia, no jogo contra o Vasco, ele fala um pouco sobre a carência do elenco e tudo mais, e aí eu lembrei que dias antes, teve a coletiva de apresentação de Juan Dinenno, que inclusive não foi utilizado no jogo contra o Flamengo. E é loucura, né, porque o Dinenno, ele chega a menos de 2 meses, né? Ainda tem a pausa para o Mundial. E foi uma aprovação do Zubeldia. A gente não sabe se o Crespo fala que o Dinenno é uma boa para o São Paulo. E o negócio está feito. Isso que é engraçado, né? Porque o Dinenno é contratado, 4 dias depois o Zubeldia pede as contas. Você vê? É um negócio assim, 4 dias. O cara teve 45 minutos já no jogo contra o Flamengo, e aí pode ser por característica, ou pode ser assim, o Crespo pode falar, não acho interessante o Dinenno. Não acho interessante o Dinenno pro time. Eu prefiro o André Silva. Eu prefiro levar o André Silva no limite do que contar com o Dinenno. Pode ser uma preferência, não tô falando que tá? Mas é louco porque o Dinenno, ele chega antes da demissão do Zubeldia. Mas beleza. Aí eu lembro desse trechinho, eu acho que eu consigo só compartilhar a tela rapidinho, só para colocar um trecho aqui, que eu acho bem legal. É bem legal esse trecho aqui. Você conseguir só colocar esse trecho. Vou colocar aqui. Peraí que... Bacana. Boa, vamos nessa. Eu vi aqui um número ontem, ou melhor, alguns números, até que eu fiquei um pouco assustado. A página aí, Jogos SPFC, fez um levantamento, aqui tá, dos números, né, geral aí, da gestão do Leco no Campeonato Brasileiro, né, nos campeonatos brasileiros, e também os números gerais, né, da gestão Casares nos campeonatos brasileiros, tá? E, cara, inacreditavelmente, a gestão do Leco, cara, tem aí números melhores em tudo quando a gente se fala em Campeonato Brasileiro em relação, né, em comparativo à gestão Casares. Aí tá falando, pô, Gabriel, mas o Casares foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Paulista, foi campeão da Supercopa. Verdade, isso é um fato inquestionável. Só que o assunto aqui é Campeonato Brasileiro. Todo mundo tá preocupado com o brasileiro, né? Com o brasileiro? Então vamos falar sobre o brasileiro, que é o que importa. As Copas, irmão, é mais pra frente e não tem importância agora, não. É mais pra frente aí as Copas, tá? Quem trouxe esse levantamento aqui, como eu falei, foi os Jogos SPFC, que é uma das melhores páginas aí, pelo menos pra mim, de São Paulo, né? Quem não segue lá, segue os caras lá, que eles são muito bons. Os Jogos SPFC fez aqui o levantamento com o seguinte, ó. O aproveitamento geral, tá? Geral, da gestão Leco no brasileiro foi de 53,2%. A do Casares aí, atualmente, né? Porque não acabou ainda, até aqui o Casares tem aí 44,7% de aproveitamento, né? Aproveitamento geral aí nos campeonatos brasileiros. Jogos em casa. A gestão do Leco aí teve 65% de aproveitamento jogando em casa. Na gestão Casares, o São Paulo teve 58% de aproveitamento. Jogos fora de casa, que essa aqui é uma questão. Jogos fora de casa. A gestão do Leco teve 41% de aproveitamento, tá? Jogando fora de casa. A gestão Casares, 30% jogando fora de casa. Gols marcados, tá? Na gestão do Leco e no Brasileiro, o São Paulo fez 241 gols, né? E o São Paulo do Casares fez 201 gols. Aí é óbvio que o São Paulo tem os números de jogos, né, cara? Até porque o Casares ainda tem esse Brasileiro, tem a gestão do ano que vem, o ano que vem ainda da gestão dele, né? E gols sofridos, o São Paulo do Leco no Brasileiro tomou 188 gols e o São Paulo do Casares, né, tomou 197 gols. Resumindo, os números do Leco no Brasileiro, na gestão do Leco, os números do São Paulo aí no Brasileiro, com a gestão do Leco, são melhores jogando em casa e jogando fora. O time fez mais gol, né, cara? Tomou menos gols e o aproveitamento geral
da gestão do Leco no Brasileiro também é melhor do que a do Casares. Aí, resumindo o que eu falei, pô, Gabriel, mas é que o Casares foi campeão. Beleza, a gente tá falando de Brasileirão, cara. De Brasileirão, porque os brasileirões, né, dessa gestão Casares é muito ruim, exceto do ano passado, que conseguiu fazer um campeonato equilibrado e o campeonato inteiro o São Paulo ficou na zona de Libertadores e conseguiu se classificar para Libertadores. A gente foi para Libertadores, a gente tá na Libertadores esse ano porque ficou em sexto no Brasil do ano passado, fez uma campanha digna. Agora o décimo são campanhas horríveis, né? Campanhas muito ruins aí que o São Paulo faz com essa gestão do Casares, né? Então, inacreditável, né, cara? O São Paulo no Brasileiro aí do Leco ter números melhores em tudo do que o Casares. Diz muito, né, sobre os campeonatos brasileiros que a gestão Casares faz, cara. Em 2021 o time foi campeão paulista, depois foi uma tragédia no Brasileiro, a temporada inteira foi horrível, né? Em 22 também o São Paulo foi muito mal. Em 23, cara, porra, o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil e também fez um campeonato brasileiro, porra, mediano pra horrível, né, cara? Brigando por ela sem nenhum tipo de pretensão. 2024 foi ok, foi pra Libertadores. E 2025 começou muito mal, cara. Estamos ali a um ponto da zona, né? Então, o problema, cara, aí é estrutural, né, rapaziada? Não é, porra, técnico, porra, jogador, o problema é estrutural, tá? O problema é estrutural. Como todos os problemas que acontecem no São Paulo, é culpa da diretoria. Jogador, técnico, isso é a coisa mais fácil do mundo de resolver. Demitir técnico, contador, isso é a coisa mais fácil do mundo. A gente sabe muito bem que o problema do São Paulo, no geral, é estrutural. E estrutural vem de cima, né? Da gestão aí pra baixo, né? Então, é uma coisa já estrutural, rapaz. Estrutural. Tem que fazer aí, né? Enquanto não chegar uma gestão, irmão, com mentalidade diferente, com modos operantes diferentes, que vem com profissionalismo e não com coleguinha, né, do conselho para trabalhar no futebol, no dia que tiver isso, no dia que mudar isso, talvez a gente tenha rumos diferentes. Mas enquanto as gestões do São Paulo, aí, os presidentes, colocarem pessoas amadoras que não tem nada a ver com futebol na gestão do futebol, vai ser assim, né? Vai ser assim, tá bom? Aí, ainda emendando sobre o brasileiro, o André Hernan trouxe alguns bastidores aqui sobre o alerta ligado no São Paulo, né? Como eu falei, o São Paulo tá um ponto da zona aí, todo mundo preocupado, e dentro do São Paulo não é diferente, tá? Segundo o André Hernan, o São Paulo ligou internamente o sinal de alerta. Olha só, há um alerta muito claro, é um temor. Dentro do São Paulo, há um temor do time entrar num espiral e que não consiga sair. Como aconteceu com o Santos. É aquela coisa, né? Time grande, quando chega lá embaixo, fica complicado. Há um temor sobre isso e não é de hoje. É o maior temor, o fantasma do rebaixamento. Porque o São Paulo é um clube que nunca teve um descenso. Seria uma marca negativa muito grande para essa atual gestão. O temor gigante hoje dentro do São Paulo é brigar para não cair até o final e entrar numa situação de não conseguir mais sair, né? Foi o que informou aí o André, né? Então essa preocupação que a torcida tem com o brasileiro também, né? É uma preocupação que tem lá dentro do São Paulo. Menos mal, né? Até porque se a torcida aqui fora tá preocupada, as pessoas lá dentro também tem que ter preocupado aí, né? Com a campanha bem ruim que o São Paulo faz até aqui no Brasileirão. Só que assim, cara, falando um negócio pra vocês, o São Paulo tá bem mal no Brasileirão. Já teve vários jogos em casa que eram para ter ganhado, né? Como é o caso do jogo contra o Sport, que empatou, o jogo contra o Mirassol, que perdeu, o jogo contra o Vasco, que porra, foi amassado, né? Aí teve o jogo contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, né? Esses jogos aí, cara, era para ter feito pontos. Não necessariamente ganhar todos, né? Porque não tem como ganhar todos os jogos, fazer todos os pontos. Mas, irmão, era para ter ganhado uns 2, 3 jogos desses aí que eu citei, já tava numa situação bem melhor, né? Ou pelo menos uma situação mais tranquila ali no meio para a parte de cima da tabela. Coisa que não aconteceu, né? Mas assim, cara, pro São Paulo ficar nessa parte de baixo do Brasileirão, tem que se esforçar muito, tá? Pro São Paulo, eu não consigo imaginar o São Paulo sendo rebaixado, por exemplo. Ah, meu Deus, o São Paulo vai cair, cara, eu não consigo pensar nisso, desculpa, entendeu? O São Paulo, mano, tem que ser uma tragédia em tudo no São Paulo, em todos os aspectos, pro São Paulo ser rebaixado, entendeu? E por mais que o Campeonato Brasileiro seja muito disputado, e é bem disputado, muito competitivo, bem difícil, cara, tem muito time ruim ainda aí que vai... que a tendência é que caia mais na tabela. Como, por exemplo, tu pega lá na tabela, na primeira parte da tabela tem o Mirassol e o Ceará, por exemplo. Na primeira parte. Tu vai lá, irmão, abre a tabela do Brasileirão, a primeira parte tá lá o Mirassol e o Ceará. Eu acho que esses dois times ainda, ao decorrer do campeonato, vão cair, né? Times que voltam, times que estão na Série B e vão para A, o primeiro objetivo deles é ficar na Série A, né?
É muito difícil ver um clube que está na Série B voltar para A, irmão, e fazer um Campeonato Brasileiro bem tranquilo. Isso é raro. Né? Então acho que a tendência ainda é Ceará descer, Mirassol descer, e alguns times que estão lá embaixo vão crescer. E eu acho que o São Paulo é um desses, né? Eu acho que o São Paulo vai crescer, o Santos eu acho que vai crescer, o Inter eu acho que vai crescer. Tem vários times grandes, cara, que estão lá embaixu. São Paulo, Inter, Santos, acho que esses times todos aí vão crescer e vão subir. E acho que o caso do São Paulo é esse, cara. Meu irmão, pro São Paulo ser rebaixado, os caras vão ter que acontecer uma tragédia gigantesca e dar tudo errado, né? E não acho que isso vai acontecer. Mudou o técnico, né, cara? Mudou o técnico, tem um estilo de jogo diferente do antigo treinador, não tinha mais como o Zuboidi continuar, tem alguns jogadores voltando de lesão, né? O Marcos Antônio voltou, o Oscar voltou, o Ferreirinha voltou, né? Que é para fortalecer ainda mais o time que tava com muito desfalque até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né, cara? Tinha muito jogador machucado que fariam falta, evidentemente, aí como fizeram nos jogos que teve, né? E agora estão voltando aí, né? Enfim, vamos seguir aqui, bora falar sobre venda aí no São Paulo, porque o São Paulo, né, doou, né, não vendeu, doou o Ângelo lá pro time da França, doou também o Matheus Alves lá pro CSKA da Rússia, só que tem que fazer mais uma venda ainda. Informação do Alexander Vieira. O São Paulo precisa de mais uma venda para equilibrar suas finanças em 2025. Quem mais recebeu sondagens e assina com uma chance de receber uma proposta é o Lucas Ferreira. Mas o São Paulo só vai negociar o jogador a partir de 10 milhões de euros, né? Que dá aí 65 milhões de reais, tá? Então precisa ainda fazer mais uma venda. Para quem acha que, pô, vendeu o Matheus Alves, tá tudo certo? Não tá. Ainda tem que fazer mais uma venda aí. A última informação sobre negociação de jogador foi justamente essa, do Lucas Ferreira, né? Foi informação que o GE tinha entrado, né? Tem umas 2-3 semanas, que o Krasnodar da Rússia, que é o time do Diego Costa, que o São Paulo vendeu o Diego Costa, tinha feito uma proposta, né? Se não me engano foi de 6 ou foi de 8 milhões, né? Alguma coisa assim, e o São Paulo recusou, né? E disse que só vende, irmão, só aceita negociar ele a partir de 10 milhões de euros o Lucas Ferreira. Seguindo aqui, ó, do time titular, o André Silva e o Ferrarese receberam sondagens, mas pretendem ficar. Pablo Maia e o Bobadilla também foram jogadores cotados por clubes europeus. O Pablo Maia deve continuar e buscar mais espaço. Já o Bobadilla é o mais acessível para ser negociado, desde que chegue uma oferta satisfatória. É que assim, se a gente for pegar esses jogadores aqui que a gente citou, e a gente for imaginar uma negociação por saída, seriam coisas bem diferentes. Por exemplo, tu pega aqui o Lucas Ferreira, você pode negociar o Lucas Ferreira por 10 milhões de euros. Aí tu vê outros jogadores que podem ser vendidos. André Silva e Ferrez. O São Paulo não vai fazer uma venda do André Silva e do Ferrez de 10 milhões de euros. Nem perto disso os dois vão ser vendidos, né? Então, são vendas aí, irmão. Não são vendas do mesmo peso. Né? Nem mesmo Bobadilla, Ferrez, André Silva. Nenhum desses jogadores tem aí, irmão, o valor de mercado, né, que o Lucas Ferreira tem. Então, são vendas aí bem desproporcionais se a gente for imaginar aí esses jogadores saindo. O Pablo Maia, cara, ele tem uma questão que é o seguinte, ele é um jogador muito bom, né? Ele sempre foi muito valorizado no mercado, porque desde que ele subiu pro time de cima, ele só cresceu, evoluiu, virou titular, foi pra seleção e tudo mais. Só que ele vem de 2 cirurgias e vem de uma sequência ruim. Daí tem essa questão, tu vende ele por um valor mais baixo, ou permanece com o Pablo Maia, né, pra ele recuperar espaço dele, voltar a jogar bem e se valorizar de novo. Essa é uma questão aí. E evidentemente que além de todos esses jogadores que eu citei, tem também os mais jovens, né, que aqui, ó. Jovens como o Luca, o Igão, Henrique Carmo e o Rian Francisco, pela idade e pelo talento, também não são descartados uma negociação. Isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Enfim, desse aqui eu espero que não venda o Rian. Eu queria também que o Lucas Ferreira não saísse agora, queria que ele ficasse mais um pouco no time do São Paulo, né, cara? Pra gente ver ele um pouco mais do São Paulo. Mas de todos aqui não tem que negociar o Rian, né? Porque é o mais especial, o mais diferente que a gente tem. E óbvio que a gente quer ver cada vez mais ele ganhando espaço, né, cara? Que ele jogue um pouco no São Paulo. Porque a gente sabe que na hora que ele explodir de vez, pra começar a meter gol toda hora, ser titular, a gente sabe que a venda é questão de tempo, né? Sabe muito bem como é que é. Então, vamos ver aí quem que o São Paulo vai negociar. Mas, cara, é bem provável que negocie alguém. E acho que, né, cara, o nome mais propício para ser negociado nessa janela já de agora do meio do ano é o Lucas Ferreira mesmo, né? É o Lucas Ferreira mesmo, acho que é uma pena. Ele custa muito caro, então é preciso ter uma análise de custo-benefício dos jogadores mais caros. E essa demora, ela também é responsabilidade do departamento médico, né? Claro. Mas tem um contrato assinado, né, Maurício? O que vai fazer? Vai eu não sei, evidentemente. Do cara? Não vai, mas talvez seja preciso.
Não agora, mas se houver, ele está se recuperando, tomara que ele volte. Mesma coisa com o Oscar, entendeu? É um fato, eles custam caro demais e estão entregando pouco. O São Paulo precisa encontrar soluções para gastar menos. Então, o São Paulo não pode se dar ao luxo de pagar uma dinheirama para jogadores que não atuam. É isso que eu estou dizendo. Quem sabe, eles têm por contrato. Se não quiser, ninguém mexe no contrato assinado. Mas talvez, por conta do reconhecimento dessa situação, chama e olha, vamos mudar alguma coisa aqui. Vocês estão se machucando demais, o clube está nessa situação, podemos rever o contrato? Muito provavelmente os jogadores vão dizer não. E aí, paciência, né? Investiu, se os jogadores querem jogar, mas não tem a mesma condição de outrora e o tricolor vai ter que entubar essa situação. Fato é que o custo-benefício de Oscar e Lucas não é ruim até agora? 5 milhões. 5 milhões. Isso é um fato. 5 milhões. E evidentemente que eles querem jogar. Evidentemente, o Oscar já voltou. O Lucas ainda não voltou. É claro que ele está insatisfeito e que ele quer jogar. É claro. Mas eu tô aqui fazendo uma fotografia da realidade. Até agora, o custo-benefício deles é muito baixo. E o São Paulo, com uma dívida de quase 1 bilhão, não pode se dar ao luxo de ter jogadores assim que não dão retorno e custam muito. Fala, Alex. Vocês lembram quando o Michel Bastos teve dengue? Uhum. Não lembro exatamente da dengue. Tá. Maio de 2015. Gestão Carlos Miguel Aidar. Então não é que a gente está falando de um presidente lembrado com orgulho pelos São Paulinos. Mas foi lá, teve entrevista do médico, que era o Dr. Sanches, falando, não, esse é o prognóstico, a gente está trabalhando com isso, explicando o que aconteceu e o que se esperava acontecer. Qual é o nome do médico do São Paulo hoje? Quem sabe qual é o nome do médico do São Paulo hoje? Né? Eu não sei de cabeça. E mesmo quem souber, não sabe como é a voz dele, porque nunca dá entrevista. O Crespo falou, quer saber dos lesionados? Pergunta pro doutor. O Zubeldia falava, tem que falar com o médico. Quem que fala com o médico? A imprensa tá proibindo. O médico porque, assim, exato, você vai pedir entrevista com o médico, primeiro que não vão dar. Então, quando é que vão colocar uma coletiva e falar o seguinte, vocês vão ouvir aqui, façam todas as suas perguntas sobre o elenco do São Paulo é esta. Não tem, né? Exatamente. O Hugo Leonardo se contundiu na final da Copinha, tá treinando no CT da Barra Funda, fazendo tratamento no CT da Barra Funda desde fevereiro, e é como se ele não existisse. O Mike se lesionou na base, mas está fazendo a recuperação no CT da Barra Funda. Também é como se ele não existisse, não foi nem para a lista de desfalques do jogo com o Flamengo. Embora ele não tivesse disponível, se ele tivesse disponível, ele provavelmente teria sido relacionado. Certamente seria porque não tinha lateral direito, né? Por não ter lateral direito. E aí o São Paulo esqueceu. Por que esqueceu? Olha, me diz uma pessoa que é porque se coloca o Mike aí, na hora que fizerem um levantamento no fim do ano, é uma lesão a mais que computa contra o São Paulo. Caramba, mas você não quer retratar a realidade? Eu acho esse pensamento ridículo. Se dá para esconder, a gente esconde. Pô, não que a lesão esteja escondida. Eles deixaram muito claro que existe a lesão, mas deixaram de computar. Não está computado o Hugo Leonardo, não está computado o Mike. Tem jogador da base também que se contunde, some dos jogos da base e a gente não fica sabendo, porque não existe o mesmo press release do profissional. Então é todo esse tipo de coisa que fica muito difícil de quem está de fora analisar com um pouquinho mais de proximidade o que está acontecendo lá dentro, e você pega, vai pensando informação, pinça daqui, pinça dali, junta uma peça do quebra-cabeças, essa aqui não encaixou tanto. Não deveria ser assim. Se você pega nos esportes americanos, eu vou pegar a NFL, por exemplo, depois de cada treino, os times são obrigados... Você tem boletim. Você tem boletim médico durante o jogo. Qual foi a lesão? Sim, o cara vai voltar, treino, não vai? Se o cara deixou de participar de uma única atividade, você tem que dizer isso. E você sabe por que existe essa transparência lá? Por causa das bets. Porque é pro cara apostar mais. Aqui no Brasil, a gente só tem o lado ruim da bet e não pega isso que seria o lado bom. Né? Nem isso faz. Isso porque quase todos os clubes são patrocinados por bets. Mas elas não estão interessadas mais o nome para a direita. Eu acho muito preocupante também esse próximo passo da temporada. E não que esses 20 que saíram no começo do ano eram, assim, protagonistas, fariam falta.
Mas a estratégia que seria usa a base, então assim, quando você usa isso como fato, vou usar a base, você segura aí a base por uma temporada. Mas não, você tem que vender mais no meio do ano, mais porque você, cara, não tem esse plantel que você montou. Acho que tá tudo errado, né, Renan? Se você parar pra pensar, tá tudo errado mesmo. E quando você fala, desses 20 nomes aí, eu vou falar de 2 que eu acho que seriam muito úteis no plantel, que é o Michel Araújo e o Nestor. São jogadores úteis. Como você falou, não são decisivos, não são jogadores que fariam a diferença em jogos, mas são jogadores úteis para o plantel. Eles mostraram isso. O Michel Araújo decidiu o jogo pro Bahia esses dias aí, anteontem. Então, esses 2 jogadores. Não mudou a folha salarial? Manteria esses 2. E um é da base. Um é base. Um é seu. Que é o caso do Nestor. Certo? Quando você ouve na contratação do Tapia, quando eu não conheço, fui pesquisar números, fui ver vídeos. Cara, um jogador de 23 anos, tá no River Plate. Um jovem, tá no River Plate. Nesse ano, juntando todos os minutos, dá mais ou menos uns 200 minutos jogados. Durante todo esse ano de 2025. O nome disso, para mim, é aposta. E se é para apostar, eu aposto na base. Porque esse cara, inevitavelmente, ele vai tirar o espaço do Luca, vai tirar o espaço do Henrique, vai tirar o espaço de alguém, vai tirar. Então, já que é aposta, eu aposto na base. Porque é ela que pode me dar o retorno ali na frente. Certo? Então, nesse sentido que você está falando, Gabriel, tá tudo errado. E a minha maior preocupação, olhando essa foto que você colocou aí agora, olhando os que começaram e olhando os suplentes, os reservas, é a lateral direita, é a ala direita. Mantendo essa formação de 3 zagueiros, na minha visão, para essa formação, o Cédric não tem condição de jogar ali. Para esse esquema tático, não seria o Cédric. Do outro lado, para mim também não seria o Enzo. Nessa formação, seria o Wendel. Eu acho que nessa formação o Wendel seria melhor, né? Cara, eu esqueci de falar um detalhe a respeito do jogo, sabe? O São Paulo entrou em campo no prestigiado estádio do Maracanã com uma formação que incluía Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio no meio-campo. No entanto, essa escalação não deve se repetir nas próximas partidas. A escolha por uma formação com 3 volantes foi uma estratégia exclusivamente pensada para o confronto com o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Esse jogo marcou a estreia de Hernan Crespo como técnico do clube e exigiu um time mais equilibrado para lidar com a intensidade do adversário. Durante as primeiras semanas de trabalho no centro de treinamento da Barra Funda, Crespo trabalhou em outra formação. A estrutura base do time contava com Oscar atuando como meia de criação e Luciano posicionado ao lado de André Silva no ataque. Contudo, devido a uma suspensão, Luciano ficou de fora, o que levou à inclusão de Pablo Maia como um terceiro volante no meio-campo. Com a expectativa de retorno de Luciano, que provavelmente reassumirá sua posição titular nesta rodada, a tendência é que Crespo restabeleça sua estratégia original. A provável escalação do São Paulo será Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric Soares, Oscar, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Dias, Luciano e André Silva. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o confronto de hoje à noite contra o Bragantino. Como sempre, procuro ser otimista mesmo diante da atual crise que vive o São Paulo. Acredito em uma vitória apertada de 1-0 para o tricolor.